12, 2025, quarto ano, dia 295, desde o início da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu os cumprimento. No relatório diário de situação, no relatório de hoje, vemos mais uma escalada dos ataques de drones ucranianos contra a infraestrutura energética e militar russa. Aumento da pressão em novos pontos da linha de frente, perto de Kostiantynivka. Missão histórica com drones kamikaze subaquáticos contra navios da Marinha Russa e intensos esforços diplomáticos em Berlim, enquanto novas entregas à Ucrânia são debatidas. Antes, uma atualização rápida. A 10.765 euros no PayPal e 6.500 euros recebidos via conta bancária. A maior doação de 3.000 euros lidera o ranking. Na disputa pela bandeira assinada de Warren Tactic, que eu vou entregar a maior doação individual. Todos vocês, independentemente das doações, sempre fazem algo grandioso e mudam mais que muitos em toda a vida. Todas as informações estão no topo da descrição do vídeo. Vamos começar com os ataques de drones de hoje. De um lado, a usina termoelétrica em Belgorod foi atingida. De outro, forças especiais ucranianas, com sistemas não tripulados, atacaram a planta de processamento de gás de Astrakhan. A fábrica processa gás natural, concentrado de gás, gasolina, diesel e óleo combustível, que, segundo informações ucranianas, também são usados para fins militares. A Rússia está ampliando na região de Briansk, a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, um local de lançamento desses drones. Shahid. Imagens de satélite revelam 3 instalações fixas para lançamentos dos drones Shahed e Gerbera, além de uma estrada feita para lançamentos de veículos transportadores móveis. A combinação de rampas de lançamento fixas e eixos de lançamento móveis indica, naturalmente, uma abordagem de uso misto. Lançadores fixos possibilitam lançamentos frequentes e padronização, já plataformas móveis dificultam contra-ataques inimigos e oferecem mobilização flexível. A localização do local permite lançamentos fora do alcance de muitos meios de curto alcance ucranianos, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de voo para as regiões norte e central da Ucrânia e também diminui o tempo de reação da defesa aérea ucraniana. Enquanto Pokrovsk, Siversk e Kupiansk foram os cenários das últimas semanas e, em parte, ainda são, Kostiantynivka está cada vez mais sob pressão. Tenho uma conexão pessoal com essa cidade. Vocês sabem, além de tudo isso, eu também sou voluntário no Corpo de Bombeiros e no início da guerra pensei que poderia fazer um pouco mais. Algumas crianças do porão me indicaram um corpo de bombeiros com base aqui em Kostiantynivka. Já fiz doações para eles às vezes. E um dos espectadores do Warren Tactic até doou vários respiradores de ar comprimido que ele conseguiu em um corpo de bombeiros, já que não eram mais necessários. Eles também foram para lá, eu tenho um bom contato com eles, vejo que estão em ação todos os dias. Isso em condições extremas, não só porque o fogo é quente e o equipamento é escasso, mas porque as operações acontecem sob constante risco de drogas ou de artilharia. Vocês mesmos podem ver que, além do uniforme de trabalho já pesado, eles precisam usar coletes à prova de balas e capacetes balísticos. E é justamente essa cidade que continua sendo disputada. Os russos atacam todos aqui vindos do leste, atravessando uma grande zona cinzenta, mostrada em amarelo. Isso significa para nós, como espectadores, ou para mim, como analista, que quase não há posições fixas aqui. Há posições ucranianas isoladas, geralmente trincheiras, e o mesmo ocorre com os russos. Geralmente, estão a poucos metros uma da outra e muitas vezes nem sabem da presença da outra posição. Para mim, parece que os russos tentam contornar as posições aqui de novo com equipes de sabotagem ou infiltração. Este terreno é interessante porque não é plano. Vamos ver isso no mapa topográfico. Aqui é um terreno bastante acidentado, com muitas colinas e vários vales no meio, especialmente onde a água se acumula. Quase não há geolocalizações na área amarela em ambos os lados. Só ataques isolados de pequenos grupos tentando contornar ou conquistar posições na zona cinzenta ou informar para as forças seguintes. No mapa topográfico, dá para ver ainda melhor as duas rotas de ataque. Uma passa pela colina de Chassib Yar, permitindo aproximação à cidade e possui uma estrada fortificada. A outra segue pelo vale ao sudeste.
Forças russas foram localizadas hoje no marcador azul enquanto tentavam tomar um sistema de trincheiras. Os ucranianos repeliram o ataque com drones, mas os russos já dominam o bairro. Eles parecem aproveitar de novo as brechas na defesa ucraniana para se reunir perto da cidade e então conquistar territórios onde possam se firmar, até que as unidades na áreas seguintes consigam assumir essas posições e então possam continuar avançando pelo local. Como eu disse, se houve geolocalizações russas, todas foram aqui neste bairro. E nós também podemos dar uma olhada no mapa, no Google Maps, que ainda está bem atualizado. E é justamente este local aqui. Aqui os russos foram avistados hoje, e este é o sistema de trincheiras pelo qual lutaram. Interessante notar que também houve algumas geolocalizações isoladas neste bairro. O que significa que soldados russos provavelmente já conseguiram romper ou penetrar em outro ponto, provavelmente vindo daqui de baixo. Se não havia novos sistemas de trincheiras, imagino que os russos conseguiram se conectar em algum ponto por aqui. Porque aqui está bem defendido. Aqui há 1, 2, 3 posições ucranianas que consigo identificar rapidamente, mas quase nada além disso. Isso numa área de pouca visibilidade, enquanto aqui em cima o flanco foi melhor protegido. Aqui vemos novamente os antigos sistemas de trincheiras da Ucrânia, uma grande rede interligada. É sempre muito perigoso. Por quê? Já expliquei muitas vezes para resumir. Se os russos conseguirem penetrar em algum lugar aqui, os ucranianos não conseguem mais isolá-los. E os russos têm, teoricamente, a possibilidade de, mesmo protegidos pela trincheira, continuar avançando e expulsar os ucranianos daqui novamente, para então assumir o controle do sistema eles mesmos. Enquanto isso, haveria vários sistemas de trincheiras isolados, mais distantes entre si, mas ainda cobrindo uns aos outros. Assim, seria possível isolar os russos ali e atacá-los, enquanto os demais sistemas seguiriam sem risco de serem conquistados. Mas como eu disse, isso aqui ainda é dos tempos antigos, ou seja, de cerca de 1 ano atrás, porque os ucranianos só recentemente começaram a modificar seus sistemas. Vamos focar mais nos drones, agora nos subaquáticos. O Serviço de Segurança da Ucrânia divulgou um vídeo no porto de Novorossiysk. Eles relatam o primeiro uso confirmado de drones kamikaze subaquáticos em combate. Vocês já conhecem o drone Sea Baby dos ucranianos, que agora tem nova versão. Este é basicamente o Sub-Sea Baby, o Sea Baby subaquático usado aqui. Drones ucranianos atingiram um submarino russo, projeto 636-3, classe Kilo da OTAN. Outro já havia sido destruído em ataque aéreo, mas este é o primeiro submarino perdido pelos russos aqui. A explosão causou danos graves e inutilizou o submarino. O submarino atingido estava equipado com 4 lançadores de mísseis de cruzeiro Kalibr, que a Rússia utiliza regularmente para ataques ao território ucraniano. A operação foi realizada em conjunto pela 13ª Direção Principal de Contra-Espionagem Militar do Serviço de Segurança da Ucrânia e pela Marinha Ucraniana. Um submarino dessa classe custa cerca de 400 milhões de dólares. Diante das sanções atuais, eu estimaria uma nova construção em cerca de 500 milhões de dólares. A classe Kilo é considerada bastante difícil de detectar devido à sua baixa assinatura acústica e por isso também é chamada de buraco negro. Sabe de uma coisa? Mas, ainda mais assustador é que os ucranianos, como se pode ver, têm acesso às câmeras de vigilância de um porto militar. É importante considerar há quanto tempo eles estão lá, podendo monitorar navios, períodos de permanência e as mercadorias, armas ou tropas presentes no porto. E se eles já conseguem ver tudo aqui, fico me perguntando a quais outras câmeras eles têm acesso na Rússia. Acho que isso é um golpe maior que o submarino atingido, parecido com o caso de 2023, quando hackers ucranianos invadiram uma conferência russa de cibersegurança online. Eles tocaram o hino nacional deles e silenciaram os palestrantes russos. Como já disse, na minha opinião, os ucranianos têm ótimos serviços de inteligência que atuam muito bem sob o comando de Muranov. Conversas de alto nível sobre a futura política para a Ucrânia estão ocorrendo em Berlim. Zelensky chegou com sua delegação, assim como líderes europeus e uma delegação dos Estados Unidos da América, liderada por Witkoff. O objetivo central das conversas em Berlim é formular uma linha comum entre a Ucrânia, os principais países europeus e os Estados Unidos da América, para que possam abordar Moscou de forma unida.
O objetivo é evitar que Washington e Rússia negociem bilateralmente sobre a segurança europeia e os interesses centrais da Ucrânia. Por que essa reunião está acontecendo na final? A dinâmica das negociações é muito influenciada pelos Estados Unidos da América, enquanto questões fundamentais seguem em aberto. Controle territorial, garantias de segurança, futuro da aliança da Ucrânia e quais instrumentos o Ocidente realmente usará. Os europeus querem garantir que um possível cessar-fogo não resulte apenas em um congelamento temporário da linha de frente, que a Rússia possa usar para retomar a ofensiva mais tarde, mas sim que mecanismos eficazes de dissuasão e proteção para a Ucrânia sejam criados. Aqui vemos o chanceler próximo de Zelensky, que está sentado no centro da delegação ucraniana e não entre os dois lados. Porque eles querem enviar um sinal de unidade. A Ucrânia não é um objeto, mas sim um sujeito das negociações. É uma pena, claro, que o lado dos Estados Unidos da América esteja literalmente sentado do outro lado da mesa, como em negociações, em vez de estar junto, como em boas e construtivas reuniões entre aliados de verdade. O melhor resultado das conversas seria uma posição europeia e norte-americana, com a qual se possa tanto enfrentar quanto se aproximar de Putin, para então, juntos, pressioná-lo para que ele finalmente considere um cessar-fogo e a paz. A Telewizja Polska World informou que a Polônia pode fornecer até 8 caças MiG-20 e 9 antigos à Ucrânia em uma possível troca técnico-militar. As aeronaves estão atualmente no oeste da Polônia, mas são consideradas obsoletas e poderiam ser substituídas por sistemas ocidentais. Essa transferência traria benefícios imediatos para a Ucrânia, pois o Mikoyan Gurevich 29 já faz parte de sua força aérea e, por isso, não seriam necessárias fases de requalificação ou adaptação para utilizá-los. Por outro lado, ele não é tão moderno quanto os equivalentes ocidentais atuais. Um agradecimento especial vai para os membros da equipe Algecrew Konami e principalmente para o coronel Drenek, Robert Ziller e Dietrich. E com isso, agradeço novamente por ouvirem. Fiquem à vontade para se inscrever, deixar um comentário e até o próximo relatório de situação.